Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Bruno Rodrigues, né? Jogador que tem contrato com o Cruzeiro até o final da temporada e é o jogador com mais participações em gols da Raposa nesse ano. Um atacante de 26 anos de idade, soma até aqui então 40 partidas, 10 gols marcados e 6 assistências. E lembrando que antes de marcar esse gol contra o Bahia, ele vinha de um bom jejum, né? Sem balançar as redes e a grande maioria dos jogos ficando no banco de reservas. Eu acho que o Bruno Rodrigues tem potencial para voltar e dessa volta por cima, principalmente fazendo essa boa parceria com o Marlon pelo lado esquerdo. Você vê que funcionou bem, né, nessa último jogo contra a equipe do Bahia. Então o Bruno Rodrigues somou bons números, principalmente ali no começo do Campeonato Mineiro e no começo do Campeonato Brasileiro. Depois acabou caindo muito de desempenho, realmente mereceu ficar no banco de reservas, mas dependendo de como ele vai voltar para essa reta final agora da Série A, eu não ficaria surpreso se o Cruzeiro efetivasse a sua compra em definitivo, tá? Que os valores ainda não são muito certos. Tem gente que fala que é 8 milhões de reais, tem gente que afirma que é mais 12 milhões de reais para o Cruzeiro fazer o investimento junto à Tombense e comprar o percentual restante, né? Porque o Cruzeiro só tem 33%, que pagou 4 milhões de reais quando ele veio de empréstimo em agosto do ano passado, tá? Então já tem esse direito de 33% e pagou esses 4 milhões de reais parcelados. Então no final desse ano tem esse valor em definitivo, que é só o Cruzeiro pagar e já vai ter o jogador. Que lembrando, apareceu essa proposta do Al Tawon, lá da Arábia Saudita, de 21 milhões de reais. Se o Cruzeiro tivesse aceitado, ele ia receber um pequeno lucro, né, na transação. Então eu acho que o Cruzeiro realmente fez certo em não vender um dos seus principais jogadores, ter ficado, né, aqui no Cruzeiro e tendo essa chance de comprá-lo no final do ano, que dependendo pode se valorizar ainda mais. Paga esse valor e se não for usar para o ano que vem ou aparecer uma proposta muito boa, vai lá e vende, né, tendo um lucro nessa tratativa ou continuando com o jogador que, se jogar o que ele sabe, como foi contra o Atlético Mineiro, contra a equipe do Bahia, é um ótimo atleta, é muito bom mesmo. Um contra um dele é muito interessante e ainda esse potencial de marcar gols, né, um cara que, mesmo sendo ponta esquerda, tem uma finalização muito boa e na temporada passada já foi importante para o acesso da Série B para a Série A. 18 partidas com 4 gols marcados e 3 assistências, e nesse ano então com 40 jogos, 10 gols e 6 passes. Lembrando que ele não tem um desempenho bom somente pelo Cruzeiro, ele jogou bem na temporada retrasada no futebol europeu, né, pela equipe do Famalicão, teve números parecidos com o que ele teve nesse ano pelo Cruzeiro. 40 jogos, 8 gols e 4 assistências no futebol português. Em 2020 pela Ponte Preta também 47 jogos, 11 gols e 11 passes. Só não foi bom mesmo pela equipe do São Paulo, né, com 7 participações. Ele pertence a Tombense, clube que o Cruzeiro tem uma boa parceria, empresta alguns jogadores. O Cruzeiro também recebendo aí recentemente o Bruno Rodrigues. Vale lembrar também que o zagueiro Felipe, né, que pertence ao Cruzeiro, está emprestado a Tombense. Ele não tem jogado como titular, mas poderia ser uma boa moeda de troca. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre o Bruno Rodrigues e o Matheus Friso, né, essas duas opções da Tombense, que certamente poderiam ser bons complementos de elenco para o Cruzeiro no ano que vem. Bom, então o primeiro que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Nicolas Fonseca, que eu já trouxe vários vídeos aqui dele no canal, né, falando na época onde o Cruzeiro tentou a contratação do jogador, que esse atua um pouco mais recuado, não é um meia ofensivo, é muito mais um volante ali de marcação, mas muito bom na criação de jogadas, que apesar desse interesse do Cruzeiro, a Raposa tinha interesse em contratá-lo somente com um empréstimo, né, ou uma compensação financeira muito baixa, o que acabou não sendo concretizado esse negócio, o que na minha opinião foi um erro, tá? Se eu fosse o Ronaldo, teria sim pago um valor próximo daquele que o River Plate pagou para tirar o jogador lá do Montevideo Wanderers, que foi algo na casa dos 4 milhões de reais, 4 milhões e meio, tá? Enfim, o Nicolas Fonseca, que tem 24 anos, nesse ano aqui pelo Liverpool Montevideo, soma então 23 jogos e 3 gols marcados. Ele foi comprado pelo River Plate em julho, só que ele vai ficar na equipe até o final do ano e chega para a equipe do River Plate a partir de janeiro, então, de 2024. Tenho certeza que esse cara vai chamar muita atenção e em breve vai estar em um time do futebol europeu. E olha que ele está velho, né, entre aspas, né, no mundo do futebol hoje em dia, 24 anos, nossa, o cara não está no Manchester City, então não vai ser mais um grande jogador. Eu não concordo com isso, até porque se você for ver aqui, ó, ele surge numa equipe pequena lá da segunda divisão do futebol italiano, passa ali depois do River Plate ali no Montevideo Wanderers, onde ano passado que ele conseguiu dar uma volta por cima, depois de mais de 2 anos sem atuar profissionalmente, e agora então sendo comprado pelo River Plate. Acho sim um bom nome, só que esse aqui é muito mais inviável, justamente por conta dele já ter sido, né, comprado pelo River Plate. A única forma que eu acho que poderia ser viável é se ele não ir muito bem no futebol argentino, e aí depois, né, pode acabar sobrando essa opção no mercado para o próximo ano, seria então de 2025, mas eu quero falar sobre outro jogador aqui com vocês.
Bom, onde eu quero falar aqui então sobre o Matias Abaldo, jogador que tem apenas 19 anos de idade, é um meia ofensivo que surgiu então lá no Defensor do Uruguai, mesma equipe que o Cruzeiro contratou, né, o Arrascaeta lá em 2016 e, enfim, diferentemente do Arrascaeta, o Matias Abaldo não vivia uma fase assim, ó, nossa, sensacional, como o Arrascaeta já vivia, né, com 15 gols, 10 gols, não. Longe disso, ele foi especulado também em alguns times no Brasil, mas não foi de forma oficial procurado pelo Cruzeiro e nem teve também um contato de forma oficial, tá? Vou deixar aqui os números dele então para vocês, onde ele começa a jogar profissionalmente desde quando ele estava ali com 17 anos de idade, 2021 3 jogos e 1 gol, 2022 com mais 26 partidas e 2 gols marcados e nessa atual temporada já somava 15 jogos e 2 gols até ir para o Ginásia, que me surpreende bastante, tá? Ele ter ido de empréstimo para essa equipe do futebol argentino, que tudo bem, jogou a Sul-Americana nesse ano, mas até acompanhei um jogo deles lá contra o Goiás, na Sul-Americana, tudo bem com o time reserva, mas que o Goiás venceu, nossa, realmente um futebol bem abaixo, não é um time que briga ali pelo 8º, 7º lugar do Campeonato Argentino, longe disso, mas na parte de baixo, e teve esse empréstimo de graça. Eu acho que poderia ter sido alguma alternativa tanto para o Cruzeiro quanto para outros times do futebol brasileiro. E por lá, o Abaldo começou muito bem até aqui, 5 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência, inclusive nos últimos jogos, por conta desse bom desempenho, o meio-campista uruguaio de apenas 19 anos tem sido inclusive titular. Pelo que eu vi aqui, o empréstimo dele com essa equipe argentina vai até o junho do ano que vem, tendo uma opção que não foi divulgado o valor para compra, né, junto ao Defensor lá do Uruguai, porém acho que é um nome bem interessante para o Cruzeiro ficar de olho. É um meio ofensivo, um cara ali de criatividade, muito mais de criação, né, do que seria, por exemplo, o Nicolas Fonseca, e já vinha demonstrando esse bom desempenho. Se você for analisar, é um meio campista de apenas 19 anos, né, que se você for somar os números dele, soma aí mais de 40 jogos, 5 gols e 4 assistências, tanto pelo Defensor e agora pelo Ginásia, onde vive uma boa fase. Então tem muitas boas opções no mercado sul-americano que às vezes acaba passando despercebido, né? Tenho certeza, se o Matias Abaldo tivesse ali já 15 gols, 10 gols nessa atual temporada, vários times do futebol brasileiro estariam tentando a sua contratação. E olha, por exemplo, o Ginásia lá do futebol argentino, que trouxe ele sem qualquer custo e sendo uma boa alternativa para o decorrer do ano, né? Lembrando que no Mundial Sub-20, na Copa do Mundo no qual o Uruguai foi campeão, acho que foi junho ou julho desse ano, né? Enfim, o torneio foi lá em Mendoza, na Argentina, e o Matias Abaldo foi um reserva de luxo da seleção uruguaia, onde foi campeão, e o Abaldo marcou 2 gols e 1 assistência, além de 3 jogos, né, nesse Mundial, e foi titular com 5 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência no Sul-Americano no início do ano, onde o Uruguai chegou também até as fases finais. Então, fora esse excelente desempenho dele na categoria de base, no Defensor lá do Uruguai, ele vinha tendo um desempenho ok na equipe principal. É óbvio, não somava números absurdos, mas longe de ter um desempenho ruim. E quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador. Será que poderia estar surgindo aí o novo Arrascaeta? Será que o Cruzeiro não deveria ir atrás? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Beleza? Bom, então teve essa especulação a respeito do Mercado Livre, que poderia, né, patrocinar o Atlético Mineiro, que no caso os valores não foram divulgados e nem onde seria, por exemplo, na propriedade, mas certamente poderia render um bom valor, né, até porque a empresa é gigante aqui no mercado brasileiro e até mesmo pela área que está inserida, tem realmente um faturamento altíssimo, então não seria grande coisa pagar 15, 20 milhões de reais para um patrocínio no Cruzeiro, né? Que, só para você atualizar, não tem nada nesse sentido, mas o Cruzeiro tem trabalhado bastante em relação ao seu marketing em si, tanto com mudanças em relação à sua área de, no caso, atuação de pessoas que têm chegado no Cruzeiro, quanto também de parcerias recentes, como o Cruzeiro fechou com a Brax, que é uma empresa que é responsável pelos telões atrás dos gols no Mineirão e faz essa comercialização de placas de publicidade. Agora, se o Mercado Livre poderia ou não ser uma alternativa para o Cruzeiro, aí eu já não sei, mas a grande expectativa é que o Cruzeiro tenha sim alguns patrocinadores chegando a partir da próxima temporada. Mas por quê, né, Gustavo? Porque hoje o Cruzeiro não tem a sua camisa completamente preenchida. Agora eu falo um pouco mais com vocês a respeito sobre isso. Bom, antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado também da DG Store, loja de camisas esportivas, que já mandou várias camisas de times internacionais, que eu vou deixar alguns exemplos aqui na loja dele para vocês, que você pode ir lá no Instagram ver as opções e modelos que tem para vocês do seu tamanho, no caso do jeito que você preferir, com opções saindo a partir de R$100
a 150 sem a personalização, e ela personalizada então sai na partir de R$160. E você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto. Lembrando também que tem uma loja no centro de Belo Horizonte, né, que você pode ir lá, uma sala incrível, bem interessante, que eu fui na semana passada, que você pode ir lá marcar um horário para você escolher suas camisas, 10% de desconto, você falando que veio aqui então pelo canal. Bom, então por que eu falo, né, que a camisa do Cruzeiro não está completamente preenchida? Eu já trouxe até essa matéria aqui para vocês, né, no caso sobre quanto que o Cruzeiro ganha com cada propriedade na sua camisa, e dá para ver que o Cruzeiro não está completamente cheia, né? Primeiramente, a Raposa ano passado tinha 2 patrocinadoras a mais em relação ao que tinha hoje, em relação às propriedades, né, o espaço que são ocupados. Por exemplo, com a Boozer, que era nas laterais, e também com a Champions Watch, que era logo abaixo, né, do patrocínio Master, que ano passado era dos supermercados BH. Então, tinha aí, no caso, essas 2 patrocinadoras que, obviamente, na Série B, né, pagavam muito menos do que seria na Série A. Como o contrato com a Boozer se encerrou no final do ano passado, não teve essa renovação, e desde o início do ano o Cruzeiro não contratou nenhuma outra empresa, né, não teve nenhuma empresa que, no caso, chegou para patrocinar o Cruzeiro nas mangas. A única novidade seria da CIMED, né, em relação aqui no peito, e da, no caso, se não estiver enganado, da Aluguel de Carros, que chegou na reta final do ano passado, continuou para esse ano, e substituindo então os supermercados BH, a Betfair como patrocínio Master, e os supermercados BH indo para as costas, né? Então, essa parte aqui que era da Champions Watch até o mês de junho teve esse seu contrato rescindido, e desde então o Cruzeiro não trouxe mais nenhuma, né, patrocinadora para esse espaço, que é estranho, né, porque o Cruzeiro rescindiu esse seu contrato, que, lembrando, com a Champions Watch não permitia a chegada de patrocinadores de bancos. Então, quando rescindiu, foi lá no mês de julho, eu até falei para vocês, ó, eu não ficaria nada surpreso se o Cruzeiro anunciasse uma parceria com uma empresa, né, no caso de sistemas financeiros, ou um banco realmente, porque esse contrato com a Champions Watch ia até o final do ano e impedia a chegada desse tipo de patrocínio. E rescindiu, não sei se pegou uma compensação financeira, né, possivelmente, mas não chegou ninguém até aqui, e não acho que deva chegar daqui para o final da Série A, né, apesar de que tem um tempo aí ainda, alguns 10 jogos, né, 11 se não estiver enganado. Enfim, e além disso, vale ressaltar também que o Cruzeiro aumentou muito em relação aos valores que recebe na sua camisa, que eu quero comentar aqui com vocês. Agora eu quero até saber, quem que você acha, né, que poderia patrocinar o Cruzeiro? Acho que uma volta do BMG, que deve sair do Atlético Mineiro, deve sair também do Corinthians no ano que vem, poderia ser uma boa para o Cruzeiro. E também tem outros, né, igual a XP, que fez essa intermediação da venda da SAF. A XP pertence ao Itaú, que já investiu muito em futebol há alguns anos atrás, e o Santander, que o Ronaldo era embaixador da empresa, não sei se ainda mais, mas em 2019 ele fechou esse acordo com o Santander, que era o embaixador do Santander no Brasil. Será que poderia ser uma boa? Estou curioso para saber o que você tem a dizer aqui embaixo no espaço para comentários. Bom, onde eu trouxe para vocês ontem, né, sobre esses valores que o Cruzeiro recebe em relação à sua camisa. O portal Esportes Market Brasil